Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, junte-se ao diálogo aqui nos comentários e também nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, que tem o papo teológico lá, diferente do papo teológico que rola aqui. E de lá das redes sociais e também do ministério, da vida, surge muita gente que sofre com o tema de hoje, gente que tem problemas com o tema de hoje, talvez você conheça a gente passando por isso. Me decepcionei com a igreja. E agora? Então, seja nas redes sociais, seja com parceiros de ministério, gente que está no ministério pastoral às vezes, ou pessoas que buscam por conselhos. Geralmente, quando eu me deparo com alguém que está decepcionado, ferido, frustrado com a igreja, essas decepções, esses machucados, eles geralmente vêm de 4 possíveis origens. Pelo menos eu identifico essas 4 com maior frequência. Primeiro motivo de frustração é de gente que se frustra com os caminhos da igreja na história. Gente que olha para as opções que a igreja tomou na história e fica extremamente chateada porque aquilo parece não condizer com o evangelho. Gente que olha para a postura da igreja nas cruzadas e fica frustrada. Gente que olha para a postura da igreja oficial alemã durante o nazismo e fica frustrada. E eu te pergunto, alguém que olha para essas situações e se indigna, será que essa pessoa não tem um pingo de razão? Será que ela não está correta em se sentir frustrada, às vezes desiludida? Será que não é o caso da gente pensar que essa pessoa tem um pinguinho de razão aí? O segundo motivo pelo qual eu vejo com muita frequência que pessoas se frustram, ficam chateadas com a igreja, são pessoas que estão num ambiente de doutrina de igreja muito dispar, muito diferente do que o evangelho prega. Gente que nas pregações, nas escolas dominicais, ou mesmo entre o povo da igreja, percebe que o que as pessoas falam não tem nada a ver com o que a Bíblia diz e nada a ver com o que o evangelho traz. E eu te pergunto novamente, pessoas que estão em contextos assim, será que elas não têm muita razão de estarem chateadas, frustradas e às vezes até feridas com a igreja no meio da qual elas estão? O terceiro motivo que eu vejo com frequência pessoas se chatearem com a igreja é o motivo da falha moral da liderança. Líderes que cometem adultério, cometem crimes financeiros, ou mesmo que são pegos em grandes mentiras, manipulação do povo, ou que exercem poder sobre o povo de maneira a tornar a vida dos cristãos naquela igreja, naquela congregação local, uma verdadeira jaula. E gente que está em contexto desse tipo, será que não tem muita razão? Será que não está muito correto de pensar, poxa vida, a igreja não é para mim, se igreja é isso, será que a igreja vale a pena? Então, será que essas pessoas não estão certas de pensar assim? O quarto motivo que eu vejo com frequência também, e talvez com mais frequência esse, são pessoas que têm desilusões pessoais com a igreja. Pessoas que esperam da igreja o maior auxílio e têm na igreja uma fonte de dor e de sofrimento pessoal. Gente que está atravessando uma situação complicada e acha que a igreja vai ajudar e a igreja coloca um fardo ainda maior. Uma pessoa que engravida e o marido não quer assumir o filho e a igreja, em vez de ajudar no sustento daquela gravidez, no sustento do filho, julga aquela moça porque algo de errado ela deve ter feito. Ou então um casal que está numa fragilidade no seu casamento e o irmão da igreja que toma conhecimento disso, percebe aquilo, ele usa aquela situação para seduzir aquela mulher casada. Ou então, de repente, um rapaz, um homem, uma moça que vai começar o seu próprio negócio e pensa, eu vou ter um sócio da igreja porque o sócio da igreja é mais íntegro, é mais reto, e aí justamente o sócio da igreja é aquele cara que passa a perna. E uma pessoa que passa por essas situações de frustração, de decepção, quando elas descarregam a sua frustração na igreja e pensam, igreja não é para mim, eu pergunto, será que essas pessoas não estão certas em pensar dessa maneira? Se você chegou até aqui no vídeo, seu coração não está apertadinho com essas situações, o que eu te sugiro é ser um pouco mais sensível com a dor alheia. Mas eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo isso estão pensando, ou eu me identifico com isso, ou eu conheço alguém que ou passou ou está passando por essa situação nesse exato momento. E se esse é o seu caso, eu quero te desafiar a assistir esse vídeo até o fim e avaliar se as soluções que eu apresento aqui podem ajudar alguém. E se você achar que sim,
você compartilha isso com essa pessoa, seja no WhatsApp, seja no Twitter, ou manda para a pessoa e diz, olha, esse vídeo aqui pode te ajudar, porque o meu intuito é fazer isso, fazer com que essas pessoas tenham algum tipo de ajuda. Bom, para o primeiro motivo, pessoas que enxergam a atuação da igreja na história como uma atuação nociva, eu convido a enxergar essa história com outra perspectiva, porque onde a igreja esteve causando esses problemas, houve também um remanescente fiel, sendo igreja de verdade e fazendo a diferença. Como exemplo, na Alemanha nazista, você tem a igreja oficial alemã, de fato, sendo condescendente com o regime de Hitler. Mas a gente também tem, por exemplo, a história de uma mulher como Irena Sandler, que colocou o pescoço dela na reta para ajudar pessoas que estavam sendo perseguidas, crianças que estavam sem pai nem mãe, procurando conventos que aceitassem essas crianças e mesmo casais cristãos que estivessem dispostos a clandestinamente abrigar essas crianças durante o regime nazista. Irena Sandler foi torturada por causa disso. Então tem um remanescente fiel. Em outros momentos da história tem um remanescente fiel também. Para o segundo motivo, que é o motivo doutrinário, eu tenho 3 possíveis soluções para essa questão. A primeira solução é que talvez seja a sua tarefa, a sua função que está nessa situação de ser luz naquela igreja, de ser a pessoa que leva o evangelho verdadeiro para aquela igreja, a pessoa que abre os olhos daquele pastor, daquelas pessoas. Mas eu entendo que tem gente que está numa igreja e essa pessoa já tentou fazer isso e não tem espaço, ou por causa do pastor, ou a liderança inteira da igreja está dizendo que você é rebelde porque você faz isso, você é rebelde porque você está contrariando aquilo que a gente prega. Para você, a minha segunda situação aqui é o seguinte: você pode procurar outra igreja que pregue o evangelho verdadeiro. Não existe problema nenhum em sair de uma igreja e procurar outra quando você já tentou fazer com que aquela igreja tenha os olhos abertos. Não é pecado, não existe problema nenhum procurar uma igreja que pregue o evangelho verdadeiro. Mas tem gente que ainda me diz, mas Vitor, o grande problema é que no meu bairro, na minha região, não tem nenhuma igreja que prega o evangelho de fato. Todas estão corrompidas. E nessas circunstâncias, geralmente eu penso, ou a pessoa está sendo muito rigorosa na análise dela das igrejas, e pode ser esse o caso. Agora, se não for esse o caso, se de fato na sua região não tem nenhuma igreja que prega o evangelho verdadeiro, aí o meu convite é o seguinte: talvez isso seja Deus abrindo seus olhos para a oportunidade de existir um missionário nesse lugar que pregue o evangelho de fato. Talvez seja sua responsabilidade iniciar ali um novo trabalho, plantar uma nova igreja. E plantar uma igreja, de repente não uma coisa estruturada, mas pelo menos começar um estudo bíblico que realmente leve o evangelho de Jesus Cristo de fato, o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o terceiro motivo, liderança imoral, liderança que comete adultério, liderança que comete crimes. Eu te pergunto, o que foi o rei Davi na sua queda com Batseba, senão a liderança de Israel, o homem segundo o coração de Deus, que comete adultério, que comete assassinato com Urias e que tenta encobrir essa história toda, provocando uma situação para que as pessoas pensassem que a gravidez de Batseba tivesse sido provocada pelo relacionamento dela com Urias mesmo. O que foi Davi nessa situação? A Bíblia nos convida a não termos nos nossos líderes aqui nesse mundo uma expectativa de infalibilidade moral. Eles podem sim cair em pecados, eles podem sim cometer pecados. Aliás, eles vão cometer pecados. O que o Evangelho nos ensina é que ninguém é capaz de guardar a lei como um todo. E quando isso acontece, quando uma liderança é imoral, de novo, se a situação é terrível na igreja, talvez seja o caso de mudar de igreja. Se não for uma situação absolutamente terrível que você pode fazer alguma coisa, talvez seja a grande oportunidade para que você ofereça o ombro para quem foi ferido por essa liderança imoral, para que de repente você seja a pessoa que ajuda esses líderes a se restabelecerem depois de arrependidos.
A gente pode sim ser luz do Evangelho por meio de um comportamento cristão, imitando a Jesus Cristo, resgatando uma igreja que está na imoralidade. A igreja em Corinto era uma igreja que estava na imoralidade. Leia 1 Coríntios que você vai ver isso. O que Paulo tenta fazer? Resgatar a igreja para uma condição de imitação de Jesus Cristo. Quarto motivo, desilusão pessoal. Cara, se você conhece alguém com desilusão pessoal, não minimize a desilusão do outro. E eu não quero fazer isso com você se você é a pessoa que está ferida, que está machucada. A única pessoa competente para medir tamanho de dor, para medir o tamanho do sofrimento, é a pessoa que está atravessando a situação. Só a pessoa que atravessa a situação de sofrimento pode dizer o tamanho do sofrimento dela. Eu não quero minimizar o teu sofrimento, mas o que eu quero fazer é te convidar a superar essa situação com o teu tempo. Toma o teu tempo para curar as feridas, mas eu te convido a, tomando o teu tempo, que você possa olhar para a vida com uma outra perspectiva. Muita gente vai dizer para você dar uma segunda chance para a igreja. Muita gente vai dizer para você dar uma segunda chance para as pessoas. Mas eu quero te convidar a dizer que Jesus, quando ele topa esse desafio de entrar na terra como homem de carne, quando ele topa esse desafio de não ser um Deus ausente, longe, lá distante, não, quando Jesus topa esse desafio, isso não é o plano B de Jesus, porque a humanidade não deu certo e agora ele está dando uma segunda chance. Isso é o plano A, o plano sempre foi esse, dele caminhar como ser humano por uma humanidade que iria feri-lo e machucá-lo, para uma humanidade que comete pecados e que fere e machuca Deus desde sempre. Jesus já sabia que o plano dele não era de dar uma segunda chance para a igreja, porque a igreja iria decepcioná-lo. O plano de Jesus não era assim, eu tenho medo de me machucar novamente, então eu não vou me envolver. Não, na verdade eu não tenho medo, porque eu vou correr esse risco. Talvez eu vá lá como ser humano e talvez eu me machuque porque as pessoas vão me decepcionar. Não, Jesus, quando topa o ministério de andar como ser humano entre os homens, era 100% de chance dele sair ferido, era 100% de chance dele sair machucado, era 100% de chance de cruz. Quando ele topa essa ideia de redimir a mim e a você, era 100% de chance de que eu e você o machucássemos, 100% de chance dele ir para o Calvário, 100% de chance de sofrer por mim e por você. E assim a gente é convidado a fazer parte dessa igreja que sofre mutuamente uns pelos outros, mesmo quando os outros nos machucam. Porque é assim que o mundo enxerga que o ministério da igreja não é um ministério comum, não é um ministério ordinário, é um ministério extraordinário, porque é composto de gente que mesmo quando se machuca, ela está disposta a perdoar, que mesmo quando se machuca, ela está disposta a caminhar junto e a cuidar das feridas uns dos outros e dizer, eu vou me machucar, eu não vou correr risco de me machucar, é 100% de chance que eu vou sofrer pelo outro. É isso que é extraordinário, é para esse tipo de igreja que Jesus nos convida. É isso que Jesus quer dizer quando ele diz, tome a sua própria cruz. É isso que a gente vai fazer e quando a gente faz isso, a gente tem a oportunidade de participar de uma história extraordinária e eu diria miraculosa da graça de Deus, da graça de um Jesus que acredita que só faz sentido que a gente viva o Evangelho se a gente viver em comunhão, que só faz sentido a gente dizer que a gente ama a Deus quando esse amor transborda e transborda para o outro, mesmo quando esse outro nos machuca. É muito fácil a gente dizer que ama alguém quando esse alguém só nos faz o bem. Difícil é dizer que a gente ama alguém quando esse alguém nos provoca o mal. E esse é o Evangelho, é amar quem nos provoca o mal. E por isso igreja é necessário, e por isso igreja é parte fundamental do projeto de Jesus para que o Evangelho se espalhe. Certo, estava Tom Jobim. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser cristão sozinho. Esse é o meu jeito de tentar te ajudar. Talvez não seja o suficiente, então se você acha que você pode ajudar mais gente com outras coisas, deixa aqui nos comentários. E se você acha que você pode ajudar alguém com esse vídeo, compartilha. Deixa o seu like e assina esse canal. Eu vou ficando por aqui.
e até a próxima!